Bom dia, paz do Senhor. É muito bom estar com os irmãos aqui nessa manhã, essa igreja viva, essa igreja alegre. Estava falando aqui para o reverendo Marcelo, que bom ver esse barulho gostoso na igreja, vocês se abraçando, conversando, crianças aqui. Isso é bom demais. Que Deus abençoe muito vocês. Nós acabamos de orar pelo Brasil e o Brasil precisa de muitas igrejas como essa. O que vai mudar o Brasil são igrejas vivas, abençoadas, que entendem o papel do Evangelho, que atuem em todas as esferas aí, sociais, culturais, e etc. E que Deus nos dê muitas igrejas abençoadas que façam a diferença no nosso Brasil. Queridos, é muito bom mesmo estar aqui. Recife é uma terra abençoada. Minha mãe, na sua infância, foi criada aqui, depois foi para São Paulo. Hoje ela já está nos céus, aonde ela está com Jesus, para onde nós também iremos um dia. Então, estar aqui como Portas Abertas. Portas Abertas é uma missão, ela tem já 60 anos de existência. Irmão André hoje para completar seus 89 anos, continua firme e forte, continua abençoado. E Portas Abertas começou com Fusquinha Azul do irmão André, há 60 anos atrás. E nessa manhã nós gostaríamos de falar com vocês sobre a importância do mártir na vida da igreja de hoje. Esse é um assunto que normalmente nós não falamos muito. É um assunto que até causa estranheza na vida de algumas pessoas, causa estranheza e nós pensamos, mas tem mártires no dia de hoje? Eu quero te mostrar alguns dos dias de hoje, para que você entenda nessa manhã e hoje à noite que nós temos uma liberdade muito grande, muito preciosa, e que a pergunta é: como que você tem usado essa liberdade que você tem? Eu queria te convidar a abrir Hebreus capítulo 11, versículo 32 em diante, que nos diz sobre essas pessoas de qual a sociedade não é digna deles. E começa dizendo o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E agora o capítulo seguinte, o versículo 1 ao 4, diz assim: portanto também nós, agora falando de nós aqui nessa manhã, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra, bom, e aí continua dizendo que Ele estará conosco, cuidará da gente e como devemos viver a fé cristã. Queridos, nós vivemos num mundo hoje que se chama pós-moderno, alguns dizem que ele já é pós-moderno. Tim Keller diz isso, Tim Keller da Igreja Presbiteriana de Nova York, e outros dizem isso. É um mundo hoje que o Evangelho não faz mais parte dele. É um mundo hoje que os conceitos judaicos cristãos, eles são questionados o tempo todo, que na geração passada, 2 gerações aí anteriores, com certeza eles não eram questionados. Mas no Novo Testamento, a perseguição, sofrimento e martírio tem sua concepção no sofrimento e morte do Senhor Jesus. E de acordo com esse teólogo, ele diz o seguinte: a igreja primitiva via a combinação de testemunha e morte na imitação de Cristo. Como no livro de Apocalipse 1:5, onde Cristo é referido como Martus, testemunha. Nesse sentido original, Cristo foi o primeiro mártir. Mas a combinação de testemunho e morte não pertencia somente ao Messias, mas os seguidores teriam o mesmo destino. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Esse é o versículo tema da conferência missionária que está no seu boletim. Durante os primeiros séculos do cristianismo, o martírio tornou-se sinônimo de morte por perseguição pela fé. Assim, uma morte era sinal de que nada era mais importante aos cristãos do que ser fiel à sua crença em Cristo, mesmo que isso significasse a morte. E aí eu queria pontuar dizendo o seguinte, que o evangelho vivido pelos mártires no passado e vivido pela igreja perseguida e os mártires de hoje, quando você coloca no espelho, esse evangelho contrasta, ele diferencia, ele é diferente do evangelho que eu tenho colocado ali como evangelho descomprometido, que se vive na Europa, se viveu na Europa, se viveu nos Estados Unidos e se vive e já se vive hoje no Brasil e muitas outras partes do mundo. Se você lembrar da Europa, a Europa é o berço missionário, a Europa é o berço do avivamento. Se você lembrar dos morávios ou do movimento moraviano, movimento que gerou o puritanismo, vida de oração, entrega total a Deus, viver para Deus, tudo isso estava dentro da Europa. E hoje você vai na Europa, a Europa está a passos largos para se tornar um continente muçulmano na próxima década, nos próximos anos. Se você viu a notícia nessa semana, Londres tem o seu primeiro prefeito muçulmano. Eu fui missionário na década de 90 na Europa, morando na Inglaterra, e naquela época já se começou um partido islâmico, porque a Inglaterra se abriu para receber essas pessoas. Nesse momento, a Europa recebeu e está recebendo centenas de milhares de refugiados. E entre eles, muitos são missionários do islamismo, muitos deles fazem parte do ISIS, que é o Estado Islâmico, e eles estão entrando na Europa para islamizar toda a Europa, e a Europa nunca vai mais ser a mesma. Mas isso não é só a Europa, isso é nos Estados Unidos, isso é no Brasil, e isso é em outros lugares. Hoje, mais de 100 milhões, e 100 milhões é um número oficial da Portas Abertas de 10, 15 anos atrás. O número hoje, que a gente ainda não publicou oficialmente,
mas hoje mais de 350 milhões de cristãos, quando você inclui a China, são cristãos perseguidos. O que é ser um cristão perseguido? Nós somos perseguidos no Brasil? Cristão perseguido, denominação de cristão perseguido, é aquele que vive em um país onde as leis do país são contrárias à sua religião. O cristão perseguido é aquele que, se ele tiver uma Bíblia, ele vai ser preso. Se ele quiser professar a sua fé, ele vai ser preso e pode ser até morto. E nesse aspecto, no Brasil, nós não temos isso. Então, hoje, viver no Brasil é ser parte de uma minoria privilegiada. O senhor está ali, reverendo? Estou procurando o senhor ali na foto. Essa é a foto que estava na internet. Então, você pode se achar aí nessa foto. Deveria estar, né? Deve estar lá, sim. Mas, queridos, viver hoje no Brasil é um privilégio muito grande e nós temos uma liberdade muito grande nessa nação. Missão Portas Abertas, como já te disse, começou há 60 anos atrás. O irmão André, nesse fusquinha, levando Bíblias para a Romênia, para a cortina de ferro naquela época, que era a Rússia, a Albânia, a Tchecoslováquia e tantos outros países que eram comunistas. E o irmão André orou falando: Senhor Jesus, me mostra o que eu devo fazer com a minha vida na terra, o que o Senhor tem para mim? E o Senhor falou muito forte ao coração dele: esteja atento, fortaleça o que resta e aquele que está para morrer. O que nós fazemos com a pessoa depois da sua morte? Nós fazemos um culto, nós a enterramos com honras, mas depois da morte já está decidido. Não há o que fazer após a morte. Nós precisamos hoje, como igreja, tanto no Brasil e fora do Brasil, agir a favor das pessoas com muita urgência, pelo nosso país com muita urgência. Mas o chamado da Missão Portas Abertas é ir aonde os outros estão saindo. Então é ir para o Iraque, é ir para a Síria, é ir para o Irã, é ir para a Coreia do Norte, é ir para a China, é ir para aqueles lugares aonde as pessoas estão morrendo por causa do nome de Jesus. E eu queria pedir para você recebeu na entrada essa ficha, todo mundo recebeu? Essa ficha, gostaria muito que você preenchesse, e nós queremos te dar essa revista, a revista da Portas Abertas. Então, enquanto eu estou falando mesmo, pode ir preenchendo. Ao final do culto, aqui atrás, saindo aqui, nós estamos com uma mesa ali, que temos 2 livros, essa revista, e nós queremos que você continue sabendo sobre a igreja perseguida. Para que é essa revista? Essa revista, quando você abrir ela, a primeira página dela tem aqui um guia de oração chamado Vamos Orar, com pedidos diários pela igreja perseguida. Então, o nosso pedido para você nessa manhã, missão que não faz desafio e que não pede alguma coisa, não é missão, né? O nosso pedido para você nessa manhã é que você se torne um parceiro de oração, não é da Portas Abertas, mas que você se torne um parceiro de oração da igreja perseguida. E para isso, preenchendo essa ficha, você vai receber o material todos os meses. Tem ali atrás esse livro, Sem Coragem, Sem Glória. Esse livro é do irmão André. É um estudo sobre a vida de Davi e Golias, dizendo dos gigantes que nós temos hoje. É um livro devocional, você lê um capítulo por dia, e eu queria muito incentivá-lo a ler esse livro. Por exemplo, esse livro fala, que serve para os nossos filhos, mas serve para nós também, que ou a internet me domina, ou eu domino a internet. Eu não sei o seu filho, eu tenho um filho de 15 anos, que ama o WhatsApp. E ele já leu esse livro, hoje ele entende que se ele não dominar a internet domina ele. Mas fala de outros desafios na vida, fala de desafios gerais na vida, de gigantes que nós enfrentamos. E se eles nos dominarem,
nós não veremos a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus quer fazer na terra. Então, vale a pena você ler, leva para o seu filho, realmente é algo aí que você pode crescer com essa leitura. O Portas Abertas, temos um vídeo aqui da celebração dos 60 anos da missão, mostrando um pouco do que nós fazemos ao redor do mundo. Fundada há 60 anos. A Portas Abertas foi fundada há 60 anos, quando o irmão André, um jovem cristão, ouviu o chamado de Deus e começou a contrabandear Bíblias para o leste europeu. O irmão André acreditava que todos deveriam ter a liberdade de conhecer a Jesus, seja qual fosse a sua origem. Deus falou comigo através da sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estou, tudo bem, mas e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, Senhor, sim, mas como? Desde a primeira viagem do irmão André para os países atrás da cortina de ferro, a Portas Abertas cresceu e hoje atua em mais de 60 países ao redor do mundo, fornecendo Bíblias, treinamento, oração e apoio à igreja perseguida. Em 60 anos, vivenciamos muitas vitórias, grandes e pequenas, mas todas guiadas pelo agir de Deus. Em 1981, entregamos em um único dia 1 milhão de Bíblias para cristãos em um porto isolado na China. E anos mais tarde, em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia. Atualmente, temos trabalhado para ajudar milhares de refugiados cristãos deslocados pelos conflitos no Iraque e na Síria, com campanhas de oração e ajuda emergencial. Também trabalhamos para fortalecer os cristãos no norte da Nigéria, onde o grupo extremista islâmico Boko Haram tem atacado igrejas e comunidades. Nosso trabalho nessas e em muitas outras nações continua até hoje. Neste momento, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos, humilhados e até mesmo mortos por causa da sua fé em Jesus. Esta é uma realidade diária para nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Estamos na linha de frente com aqueles que são perseguidos, ajudando a fortalecer a igreja em todo o mundo. Todos os anos, nós entregamos mais de 2 milhões de Bíblias e literatura cristã. Servimos mais de 200 mil irmãos e irmãs. Treinamos mais de 250 mil cristãos e compartilhamos as histórias da igreja perseguida para que o reino de Deus alcance até os lugares mais resistentes ao Evangelho. Eu acho que nós do Ocidente, isso é uma confissão pessoal, eu penso que somos covardes. Queremos nosso bem-estar em primeiro lugar. E se isso está em risco, nós não fazemos nada. Devemos nos tornar pessoas com ousadia, coragem, de convicções fortes, e não darmos valor às nossas vontades, se não pudermos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. É isso que eu tento fazer, é isso que eu gostaria que os jovens fizessem. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Meu irmão, eu quero pedir a tua autorização para eu poder ter liberdade nessa manhã de provocar com todo o respeito, para juntos pensarmos, esse texto que nós lemos, qual que é o evangelho que a Bíblia coloca para nós e qual que é o evangelho que a igreja brasileira tem vivido nesses últimos tempos. Deixa eu só, você coloca o próximo aí para mim, que eu não estou conseguindo daqui, por favor. Não, a tela do PowerPoint. Esse aí, obrigado. A Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, todos nós
sofremos. Quando eu estou falando aqui do Evangelho que nós vivemos, de maneira nenhuma eu estou falando de nenhuma denominação, eu não estou criticando nenhuma igreja, nada. Mas eu queria que você entendesse isso como uma manhã para nós repensarmos juntos como que nós temos vivido aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Nós vivemos hoje uma sociedade conhecida como uma sociedade hedonista, e a sociedade hedonista é aquela que vive a qualquer preço para ter o seu próprio prazer. Nós vivemos uma sociedade pós-moderna onde todos os conceitos, todas as estruturas, todas as instituições são totalmente questionadas. Se você é do tempo dos meus pais, eu peguei isso como criança, nós tínhamos no Brasil 2, 3 partidos políticos, que era o Arena e o MDB, alguma coisa assim. Estou falando isso por causa do momento político que nós vivemos. Hoje no Brasil tem mais de 350 partidos políticos. Talvez há 50, 40 anos atrás no Brasil tinha 10, 15 denominações históricas no Brasil. Hoje posso te dizer que são mais de 1000 denominações que existem no Brasil. Porque esse momento que nós vivemos, o que vale é que a verdade não é mais absoluta. O que é verdadeiro é aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu acredito. E esse estilo de vida entrou dentro do Evangelho. Então, numa sociedade, quando a instituição não é garantida, a igreja não é garantida, o casamento não é garantido, o partido político não é garantido, a denominação não é garantido. O que é garantido é aquilo que eu quero alcançar na minha vida, e para isso eu vou trabalhar, vou estudar, e enquanto eu estou pagando e você não paga por aquilo que eu faço, você não pode opinar na minha vida. Eu estou pagando e você não tem nada a ver com isso. Isso é a sociedade que nós vivemos. Então, toda a verdade é questionada, tudo não se tem mais referência. E o Evangelho não é mais referência, o Evangelho se torna uma opção de vida para a sociedade. É mais uma opção de vida para a sociedade, e isso tem entrado no nosso subconsciente. E se você tem filho estudando nas escolas de hoje, você pode ter certeza que ele está aprendendo exatamente isso de maneira no dia a dia, e quando ele se tornar um jovem, ele vai se perguntar na adolescência mesmo, se a igreja vale a pena, se vale a pena viver o Evangelho nos dias de hoje. O que a Bíblia nos diz é que nós somos parte de um corpo, e é um corpo só que tem na terra. Então não dá para a gente ficar vivendo separado como se fossem coisas diferentes. Não, é um corpo só. E aqui no caso eu estou falando da igreja ainda livre e da igreja perseguida. E queria te mostrar algo que está acontecendo no mundo, e eu vou te mostrar de maneira muito rápida. 2015 foi considerado o ano do medo. Não sei se você sabe disso, mas em 2015 mais de 7.000 cristãos foram mortos. Por quê? Porque alguém chegou com um fuzil, com uma espada, com uma serra, com uma jaula, para colocar fogo nele ou matar ele afogado, e disse: você nega Jesus? E se ele falou que ele não negava Jesus, ele foi morto, pelo simples fato de não negar a Jesus. E eu já vou te mostrar algumas pessoas aqui. Isso dá mais ou menos 20 pessoas, 20 cristãos sendo mortos por dia. E aqui eu não estou falando de morte acidental, eu estou falando de morte que alguém foi lá e falou: se você não negar Jesus, eu vou te matar agora, aqui mesmo. No ano de 2015, 2.425 igrejas foram atacadas. Isso é queimada, bombardeada, destruída e muitas outras formas. Nós estamos aqui do lado da Colômbia. Nos últimos 10 anos, mais de 150 pastores foram mortos na Colômbia, aqui do nosso lado, por causa do Evangelho. Na Colômbia, nos últimos 10 anos, 15 anos, mais de 100 igrejas foram queimadas e destruídas. E o que isso tem a ver comigo? Se eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo, isso tem tudo a ver comigo. E o que eu faço em relação a isso? É uma decisão que eu tenho que tomar, é uma decisão que você tem que tomar.
se isso tem a ver comigo e se isso tem a ver com Jesus, então, de alguma maneira, eu preciso fazer alguma coisa. Este quadro nos relembra 2015, ou 2014, não estou com certeza agora, dezembro, quando 22 jovens foram mortos na praia da Líbia. Eles tiveram a sua cabeça cerrada, porque eles não negaram ao Senhor Jesus Cristo. Uma das pessoas que conhecemos encontrou com a mãe de um desses jovens e perguntou para ela: você queria encontrar a pessoa que matou o seu filho? Ela falou: queria. E o que você queria fazer com ele? Ela falou: eu queria falar de Jesus para ele. Porque ele só matou meu filho porque ele não tem Jesus. Porque se ele tivesse Jesus, talvez ele estava do lado do meu filho para morrer por Jesus, mas ele não ia estar matando. Então eu preciso falar de Jesus para ele. Porque se ele não conhecer Jesus, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Meu filho está no céu. Mas isso não te dói? Dói, é claro que dói. Eu sou mãe, eu choro, eu fiquei com raiva, no primeiro momento vontade de revanche e tudo mais. Mas eu sei que o que faz isso não é ele, é o que está atrás dele. É o que atua através dele. Por isso eu preciso falar de Jesus para esse menino. E um pintor egípcio cristão pintou esse quadro. E ele colocou Jesus ali na frente. E eu queria te dizer que perseguição não é uma maldição. Perseguição não é um castigo. Perseguição não é algo que Jesus fala: já que eles estão fazendo tudo errado, eu vou lá e vou acabar com a vida deles. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos a Bíblia, a Marcos 13, Mateus 24, textos de vida de Atos, Apocalipse e tantos outros textos, a Bíblia diz que nós vamos ter perseguição. E nesse contexto, o Novo Testamento, os primeiros 300 anos da igreja neotestamentária, ela entendia que morrer fazia parte de ser evangélico. Ser evangélico hoje, na concepção geral, é ser uma pessoa abençoada, protegida e ter uma vida melhor do que os que não são evangélicos. Esse é o evangelho no geral que tem sido pregado no Brasil. E por isso que eu queria te dizer que eu preciso te provocar nessa manhã, para juntos nós pensarmos o que realmente é o evangelho e qual é o tipo de evangelho que eu tenho vivido na minha vida. Qual é o tipo de evangelho que eu tenho levado para a minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. Coreia do Norte, nos últimos 14 anos, é o país de maior perseguição religiosa. Hoje se estima que tem 300 a 400 mil cristãos dentro da Coreia do Norte. Você consegue imaginar que hoje tem igreja se reunindo, domingo já acabou lá, mas nesse domingo na Coreia, pessoas se reuniram em cavernas. Pessoas na Coreia do Norte não podem ensinar a Bíblia para o seu filho, porque a escola vai descobrir através do filho se o pai tem uma Bíblia ou não. E aí não pode falar da Bíblia para o filho, porque senão o filho vai para uma instituição do governo e o pai e a mãe vai para uma prisão. Isso é perseguição religiosa. Hoje, na Coreia do Norte, nós temos mais ou menos 70 mil cristãos presos dentro de prisões, o que eles chamam de campos de trabalho forçado. Essa irmã, Riaú, esteve conosco recentemente. Essas pessoas não podem ter sua identidade revelada. Ela casada com um pastor, o esposo dela é filho de pastor, e o esposo dela, quando tinha 7 anos, ele viu o seu pai, um dia num culto, um culto como esse, a polícia entrou e perguntou para ele se ele negava Jesus. Ele falou que não, proibiram ele de pregar o evangelho, ele falou que não ia parar de pregar o evangelho, e ele foi fuzilado na frente de toda a igreja, e o menino viu o pai sendo fuzilado por Jesus com 7 anos de idade. E esse menino se tornou um pastor, e o pai dele foi um homem muito usado por Deus na Coreia. Ele se tornou um pastor e por causa disso ele também foi preso. E ele plantou igrejas dentro desses campos de trabalho forçado na Coreia. O último dia que ela foi conversar com ele na prisão, colocaram o marido ali do lado dela, ela não o reconheceu, porque ele estava totalmente desfigurado por causa de toda a tortura e toda a situação. Aí o guarda falou para ela: esse é o seu marido. E eles conversaram e ele falou: olha, eu vou morrer. E ali eles se despediram e
E naquele dia ela falou, eu vou levar à frente o ministério que Deus tem para você, o chamado que Deus tem na sua vida. E ele realmente faleceu depois. Ela continuou pregando, plantando igreja, ela também foi presa. E na Coreia você tem uma prisão de nível 1 a 10, ela foi até o 10º nível, ficou mais de 3 anos presa por causa do Evangelho, histórias que você não acredita. E muitas vezes ela orou dizendo, Deus, eu não tenho força mais para não te negar. Porque assim, nega Jesus e volta para casa. Você não vai negar Jesus, você vai ficar aqui apanhando todo esse tempo. E Deus a sustentou e ela fala, eu só não neguei a Jesus porque Ele mesmo me deu força para não negá-lo. Bom, miraculosamente ela saiu da Coreia, conseguiu fugir da prisão. Hoje ela está em outro país, sabe fazendo o quê? Está fazendo um seminário de teologia da Assembleia de Deus do país, porque ela quer voltar para ser pastora dentro da Coreia do Norte. Ela é o chamado que ela entende de Deus para a vida dela. Na África, nós sabemos dessa questão da Nigéria, o Boko Haram, que resgatou essas meninas cristãs. Essa mulher, Ana, ela também esteve com a gente aqui no Brasil. O marido dela era pastor, e o marido dela foi morto diante dos olhos dela pelo Boko Haram. Eles se ajoelharam ele no chão e perguntaram, você é muçulmano ou infiel? Infiel é aquela pessoa que deixou de ser muçulmano. E ele falou, eu não sou nem muçulmano nem infiel, eu sou cristão. Aí fuzilaram a cabeça dele na frente dela. Não tem tempo para conversa. A pós-modernidade não está lá para ficar discutindo os princípios e etc. e tudo mais. E aí ajoelharam ela, do lado do corpo do marido, e perguntaram para ela, você é muçulmana ou você é infiel? O que você faria? Sua esposa acabou de morrer na sua frente, você está vendo ali, o corpo dele não esfriou do seu lado. Ela falou, eu não sou nem muçulmana nem infiel, eu sou cristã. E aí engatilharam para atirar nela e uma voz gritou, não atira nela. Ela não sabe de onde veio essa voz, os soldados ficaram olhando e deixaram ela embora. Bom, essa mulher fugiu 3 dias e 3 noites, os filhos dela fugiram. E queridos, ela nos disse que ela viu Mateus 24, Marcos 13 e outros textos bíblicos se cumprindo. Lembra lá quando disse para orar para que não seja inverno e para que você não esteja grávida? Ela falou que viu, com os olhos dela, mulheres cristãs fugindo. E outras mulheres fugindo do Boko Haram, grávidas, que davam à luz ao seu bebê ali no asfalto quente. E não dava tempo de nada, um animal vinha e já comia a criança ali na frente dessas pessoas. Isso nos choca, porque hoje nós vamos sair daqui e nós vamos, se fosse em São Paulo, você iria comer uma bela macarronada da mama, e depois do culto à noite você ia comer pizza. Eu não sei o que se faz depois do culto aqui em Recife. E aí amanhã nós vamos voltar para a nossa vida normal, e daqui um mês para a vida normal. E eu estou dizendo isso não é para te gerar culpa, culpa não serve para nada. Mas é para dizer que nós não somos culpados que não tem perseguição no Brasil. Graças a Deus não tem, tomara que nunca venha. Mas isso que está acontecendo no mundo, nós não sabemos disso. E nós não nos envolvemos com isso, porque não faz parte do nosso dia a dia. Perseguição não faz parte do nosso subconsciente, do consciente coletivo brasileiro, da igreja brasileira. Muitas pessoas não sabem disso, mas nós precisamos saber que uma parte do corpo está sofrendo. Deixa eu só te falar da Ellen Berhane aqui. Ellen Berhane, ela da Eritreia, a igreja dela era uma igreja com mais de 5, 6 mil membros, ela era pastora do louvor. No Ministério de Louvor tinha 300 pessoas. E ela que coordenava aquilo. A perseguição veio no país dela, na Eritreia. A Eritreia está lá na África, pertinho de Israel, e ela foi presa por 3 anos.
E ela diz o seguinte, tem o livro dela, você pode olhar depois na internet, Canção da Liberdade, e ela diz isso: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. E aí a minha pergunta nessa manhã é: como que eu tenho vivido a proposta do Evangelho com toda a liberdade que eu tenho? A minha vida tem sido uma vida voltada para mim mesmo, para os meus sonhos, os meus projetos? Ou a minha vida tem sido uma vida que eu estou atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, estou me preparando para ser bem-sucedido e devo ser bem-sucedido, mas na minha vida também tem um espaço para que o corpo de Cristo seja mantido, seja cuidado e o Evangelho seja pregado em todas as nações, começando pelo meu vizinho, pelo meu colega de trabalho, etc. Conferências missionárias são boas, são excelentes e graças a Deus por essa conferência missionária. Mas a conferência missionária precisa gerar fruto. Ela precisa nos levar a repensar o estilo de vida que nós temos tido como igreja e aquilo que nós vamos fazer. Esse pastor é da América Latina e ele é da Colômbia. Aos 7 anos de idade ele foi recrutado pelas Farc e até mais ou menos 30 e poucos anos ele chegou a ser capitão da Farc. E esse homem, experiências tremendas. Ele casou com uma mulher que era comandante da Farc, ela foi morta também. E quando ela foi morta, esse homem, contando a história dele muito rápido, esse homem subiu no monte, porque ele disse que o alto nível da Farc faz pacto com o diabo, pacto de sangue com o diabo. E ele foi lá fazer o pacto de sangue com o diabo dele, você vai sozinho lá para o lugar lá. E ele saiu de lá mais revoltado ainda, porque o diabo não apareceu para ele. E ele falou com Deus, ele falou: Deus, eu não acredito que o Senhor existe, dizem que o Senhor existe, eu acho que o Senhor não existe, mas se o Senhor existe eu quero te encontrar. E ele não encontrou com Deus, mas naquele dia ele teve um sonho, de uma escada e um homem branco descendo e tocando nele e falando com ele. E ele saiu confuso dali, mais revoltado ainda, nem o diabo nem Deus, acho que os dois não existem, e o negócio é matar mesmo todos os cristãos e fechar todas as igrejas, porque eles destroem a vida das pessoas, é esse o entendimento que eles têm, a igreja é um mal para a sociedade. E até que ele teve uma situação que ele ficou encurralado pelo exército, e naquele momento que ele ia morrer, ficou sozinho, no meio do exército, e o exército falando para ele: nós sabemos que você está aí, nós vamos te pegar, totalmente fechado. Naquele momento, ele fez uma oração, ele falou: Deus, eu acho que o Senhor não existe, dizem que o Senhor existe, eu não encontrei o diabo também, então eu acho que essa questão espiritual não é verdadeira. Se o Senhor existe, eu vou morrer aqui agora, se o Senhor existe, me livra, e se o Senhor me livrar, eu quero te conhecer e eu vou viver a vida inteira para o Senhor. Naquele momento, uma tempestade de vento, etc., ele apagou e ele acordou, coisas de segundos. Ele foi trasladado 1 quilômetro do meio do exército para fora do cerco do exército. E naquele momento Deus falou com ele, e ele se tornou um pastor. Esse é um Saulo que se tornou Paulo. E hoje o que ele faz? Ele vive nas montanhas da Colômbia, pregando para as pessoas que acham que a igreja é um mal para a sociedade. E ele estava com a gente aqui no Brasil, e no dia que ele foi embora, a gente perguntou para ele: você quer ir? Ele falou: não. Eu queria vir para o Brasil, morar no Brasil com a minha esposa. Tem um país melhor que esse? Eu não estou lá porque eu quero. Eu estou lá porque é onde Deus falou para eu estar. E ele chorou, e nós choramos, etc. Sabe, queridos, essas pessoas, e aqui eu só vou passar várias fotos aqui. Essas pessoas todas, hoje nós apoiamos, como você viu aí, mais de 10 famílias na Síria. Aí a questão, à noite eu vou falar mais sobre isso, do Iraque. São cristãos apoiados pela igreja, cristãos refugiados no Iraque. Deixa eu só chegar rápido aqui para você. Apoiamos 15 mil famílias no Iraque. No total são mais de 25 mil famílias que nós apoiamos. Essa mulher é esposa de um pastor do Irã.
pastor Faruque do Iraque, e em outro momento eu falo deles. A Jordânia tem um campo de refugiados chamado Zatari, e muitos cristãos da Síria, do Iraque, de outros países estão lá, nós atuamos lá. Olha que lindo esse lugar. É onde as pessoas estão vivendo hoje, cristãos. Tem cristãos e não cristãos, nós atuamos com os cristãos nesses lugares. Pessoas que estão vivendo uma vida subhumana. O que está acontecendo com tudo isso? Nós falamos do ano do medo, né? 2015. O que está acontecendo no mundo hoje é que, por causa desse absurdo de perseguição que tem, que vai aumentar, vai crescer, não vai diminuir, e a Bíblia diz que os fins dos tempos são piores, se nós acreditamos na Bíblia. O que está acontecendo? Centenas e milhares de muçulmanos estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu fui missionário no Oriente Médio, na década de 90. Foi uma década que se via muita pouca conversão no Oriente Médio. Hoje, pessoas estão se convertendo a centenas. Nós sabemos de pessoas dentro de Meca, cidade santa, uma das cidades santas, que um homem branco apareceu para ele e falou: o que você está procurando não está aqui dentro, está lá fora da cidade. Ele foi lá fora e encontrou com esse homem era Jesus. E muitas pessoas estão tendo um encontro pessoal com Jesus, através de sonhos, de visões, e Jesus pessoalmente tem se revelado a centenas de pessoas no Oriente Médio. Sabe, queridos, o que os mártires nos ensinam? O que a perseguição nos ensina? Você lembra o primeiro mártir, Atos 7? Normalmente Jesus, ele aparece no Novo Testamento como? Assentado à destra de Deus, à direita de Deus, lá em Hebreus, à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam colocados por estrado debaixo dos seus pés. Aparece Jesus numa posição de aguardo até o dia que ele vai vir governar a terra para sempre. Atos 7, quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão olha para os céus. Como que ele vê Jesus? Ele vê Jesus em pé, no Novo Testamento. A causa da igreja perseguida não é porque Jesus abandonou esse povo, mas por causa da perseguição. Pessoas que até então não queriam Jesus, não queriam a igreja, e pessoas que queriam matar os cristãos. O hinduísmo, o islamismo e outras religiões querem matar os cristãos, apagar os cristãos da terra, porque o cristão é um mal para a terra. É o que ele acredita. Essas pessoas, depois de todas essas barbaridades, elas estão vindo a centenas das igrejas do Oriente Médio. Nós atuamos em 60 países, em todos os países do Oriente Médio. Elas estão vindo para a igreja dizer o seguinte: pastor, um homem branco, eu tive um sonho com um homem branco, encontrei com um homem branco, eu recebi um toque de um homem branco, e eu quero saber quem é esse Jesus, e eu quero aceitar Jesus. Queridos, hoje não consegue se dar um número do crescimento de ex-muçulmanos se tornando cristãos no Oriente Médio. Por quê? Porque Jesus é a favor dessas pessoas. E Jesus está se revelando pessoalmente a essas pessoas. O que você faria por uma causa que Jesus está fazendo? Esse é um pastor chinês que foi morto, depois de 10 anos indo e voltando para a igreja. O que você faria por aquilo que Jesus está fazendo? Se nós somos seguidores de Jesus, nós dizemos que a portas abertas não existe para servir a igreja perseguida em primeiro lugar. Nosso chamado não é igreja perseguida. Nosso chamado é amar Jesus Cristo e andar os passos do Senhor Jesus Cristo. E se tem um lugar onde Jesus Cristo está andando nos dias de hoje, é no meio da igreja perseguida.
e nós queremos andar bem perto dele na igreja perseguida. E com isso, temos servido milhares de pessoas, distribuído Bíblias e etc. E de novo, já estou encerrando aqui, nós não fazemos isso sozinho, não dá para fazer sozinho. Nós precisamos da sua oração. Por isso eu queria te convidar a realmente preencher essa ficha, nos entregar aqui atrás, pode me entregar, para que você receba essa revista, para que mensalmente você receba a revista. E aí o que você vai fazer? Você pode viajar conosco, você pode contribuir, você pode se envolver de várias maneiras. E deixa eu te desafiar a ler esse livro, Cristãos Secretos. O irmão André escreveu esse livro, é o testemunho de pessoas que vivem no mundo islâmico. O que é a vida de um cristão dentro de um país perseguido? São testemunhos de várias pessoas, histórias lindas. Eu queria realmente te desafiar a ler esses 2 livros para que você seja muito desafiado. Hoje à noite nós vamos estar falando mais sobre a igreja perseguida, entendendo que o evangelho vivido na igreja perseguida e o evangelho vivido em países livres, ou ainda livres, eles têm mostrado ser muito diferentes. E nós precisamos entender que não são 2 evangelhos, é um evangelho só, é uma igreja só. E como uma igreja ainda livre, nós precisamos estar junto com Jesus naquilo que Ele está fazendo na terra. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos nesta manhã, te louvamos porque o Senhor nos ama, te louvamos por esta igreja tão linda, tão abençoada, tão viva, vibrante. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor multiplique, que o Senhor traga o crescimento abençoado, que o Senhor salve muita gente, que o Senhor traga pessoas para este lugar. Use essa igreja para fazer diferença nessa cidade. Mas esta manhã eu quero pedir que de uma maneira muito especial o Senhor fale com a vida do teu filho e da tua filha. O Senhor toque no mais profundo do espírito deste homem, desta mulher, para que juntos possamos mais uma vez dizer: Senhor, nós queremos andar junto com o Senhor, aonde o Senhor está andando. Abençoa este povo, Pai. Abençoa esta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.